Dois olhos azuis, carregados de solidão, encontram o peso de um segredo ancestral proibido. Em uma vila que o despreza, o jovem Naruto Uzumaki busca desesperadamente o reconhecimento que lhe foi negado desde o nascimento. Ao lado de rivais marcados por traumas e ambições distintas, ele se vê forçado a integrar o icônico Time 7. O destino de três jovens ninjas está prestes a colidir em uma jornada que mudará o mundo ninja para sempre. Capítulo 1 O monstro que caminha entre homens. Parte 1 O vento não apenas soprava entre as fendas dos desfiladeiros de pedra, ele fustigava as aberturas milenares da rocha, produzindo um uivo agudo que ecoava como um lamento metálico entre as paredes escarpadas. Com as rajadas, subia um odor pesado, químico e profundamente artificial que agredia o ar puro da altitude. O cheiro acre e penetrante de tinta fresca, misturado ao vapor volátil dos solventes. No topo da vila oculta da Folha, o monumento dos Hokages, que por gerações observara o horizonte com uma solenidade inabalável, parecia ter perdido sua aura de dignidade e reverência histórica. Em vez da rocha nua e venerável, os rostos esculpidos na face da montanha exibiam agora uma desordem cromática violenta. As cores eram berrantes, aplicadas com uma energia que beirava o caos. O vermelho sangue brilhava com um aspecto viscoso, escorrendo em sulcos profundos pelas maçãs do rosto de granito. O amarelo estridente cegava sob a luz, cobrindo as testas monumentais com uma opacidade grosseira, enquanto o azul profundo criava manchas densas que se acumulavam nas cavidades dos olhos e nas linhas de expressão das estátuas. A tinta ainda estava viva e úmida, formando pequenas poças nas reentrâncias das bocas esculpidas, prontas para gotejar em direção ao abismo. Suspenso por cordas finas que tensionavam e rangiam a cada impulso contra a rocha, um vulto pequeno e ágil movia-se com a precisão coreografada de um acrobata. Ele desafiava a gravidade com saltos laterais, os pés encontrando apoio momentâneo nas saliências dos narizes e queixos de pedra apenas para ganhar o impulso necessário para o próximo arco. Uma das mãos agarrava-se com força aos nós da corda, enquanto a outra, armada com um pincel encharcado, desferia golpes rápidos e certeiros contra a face da montanha. Entre um movimento e outro, o som de uma risada estridente cortava o barulho do vento, um riso de puro deleite infantil que celebrava cada novo borrão espalhado. O rastro de tinta na pedra escondia-se a cada pirueta, transformando o monumento histórico em um mosaico de rebeldia, enquanto o pequeno corpo girava no ar, flutuando perigosamente acima das telhas da vila. Naruto Uzumaki não sentia o frio da altitude. Seu corpo estava aquecido pela adrenalina da transgressão. Cada pincelada era um grito silencioso, um ato de rebeldia desesperada por um olhar que não fosse de desprezo. Ele observava a vila lá embaixo, minúscula e pulsante, e sentia o triunfo momentâneo de ter dominado os rostos daqueles que todos reverenciavam. Entretanto, o som de sandálias ninja batendo contra a pedra interrompeu sua celebração. Dois ninjas da elite saltaram dos telhados próximos, os rostos cerrados em fúria. "Naruto, desça daí agora!" O grito ecoou pela encosta. A fuga desatou-se em um estalo de adrenalina pura. Naruto soltou as amarras que o prendiam ao monumento, permitindo que a gravidade o puxasse para o abismo por um segundo eterno e vertiginoso. O estômago subiu à garganta enquanto o vento fustigava seu rosto, até que, com um reflexo instintivo, ele estendeu os braços e cravou as pontas dos dedos em uma saliência rugosa da rocha. O impacto reverberou por seus ombros, mas ele não hesitou. Usou o balanço do próprio peso para girar o corpo em um arco perfeito, aterrissando com um baque surdo sobre as telhas de barro do edifício mais próximo. O esforço físico era uma nota constante e aguda. Seus pulmões ardiam a cada lufada de ar seco e o suor denso brotava em sua testa,
escorrendo pelas bochechas onde se misturava a tinta fresca das pinturas, criando sulcos coloridos que manchavam sua pele. O ritmo da corrida era frenético, uma dança de sobrevivência sobre o horizonte de Konoha. Naruto saltava sobre chaminés fumegantes, sentindo o calor do fulgor doméstico sobre as solas dos pés, e deslizava pelas superfícies inclinadas das casas, fazendo com que as telhas cerâmicas estalassem e chocalhassem sob sua passagem rápida. Em um movimento fluido, ele se lançou contra lençóis brancos estendidos em varais comunitários, usando o tecido tensionado como um trampolim improvisado que o impulsionava novamente para o alto, ganhando altura contra o azul do céu. Logo atrás, seus perseguidores manifestavam-se como sombras velozes e disciplinadas, vultos que saltavam de telhado em telhado com uma eficiência profissional, mas que careciam da sua audácia desesperada. Naruto conhecia a geografia íntima da vila como se fosse parte de seu próprio corpo. Ele mergulhava em becos estreitos demais para ombros largos, infiltrava-se por vãos entre paredes de madeira e utilizava atalhos ocultos por onde apenas um corpo pequeno e ágil poderia serpentear. No auge do esforço, ele ria. Era uma risada alta, vibrante e provocadora, um som que preenchia o ar para abafar o silêncio opressor que o aguardava no fim de cada dia, escondendo sob o deboche o vazio profundo que sempre o recebia assim que as luzes das janelas se apagavam e a agitação da fuga chegava ao fim. A energia caótica da perseguição dissipou-se assim que Naruto foi arrastado para dentro da escola ninja. O contraste era violento. O silêncio da academia era pesado, uma massa de ar estagnada que parecia sufocar o garoto assim que ele cruzou a soleira da porta. Iruka-sensei o mantinha preso por cordas, uma medida extrema que refletia o esgotamento da paciência do professor. Naruto estava de joelhos no centro da sala, a postura curvada não por arrependimento, mas pelo peso dos olhares que o cercavam. Os outros alunos, sentados em suas bancas de madeira polida, não escondiam o que sentiam. O ar estava carregado com uma tensão elétrica. Ele podia ouvir os risinhos abafados de alguns e, pior ainda, o silêncio gélido de outros. Sakura Haruno o olhava com uma irritação cansada. Sasuke Uchiha sequer se dava ao trabalho de desviar os olhos da janela, como se Naruto fosse uma distração insignificante. Iruka-sensei respirou fundo, e o som foi como um trovão na sala silenciosa. Amanhã é o exame de graduação, Naruto. Você falhou nas últimas vezes. Por que insiste em desperdiçar seu tempo com essas travessuras? Naruto não respondeu. Ele encarava o chão, observando as farpas da madeira. Naquele momento, ele não era o vândalo audaz dos telhados. Era apenas uma criança pequena e suja, cujo único crime aparente era existir em uma vila que preferia que ele fosse invisível. A humilhação de ser repreendido diante de todos era uma ferida aberta, mas ele a cobria com uma máscara de indiferença, fechando os olhos para não ver o desprezo refletido nas íris de seus pares. O dia seguinte trouxe a prova definitiva, o momento que separaria as crianças dos guerreiros. O sol entrava pelas frestas da sala de exames, iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar. Era o exame do fracasso. Para se formar, cada aluno deveria executar o Bunshin no Jutsu, a técnica de clonagem básica. Um a um, os alunos eram chamados. Iruka e Mizuki, o outro instrutor de voz mansa, avaliavam os resultados. Naruto entrou na sala sentindo as mãos úmidas. Ele sabia a teoria, ele entendia o fluxo do chakra, mas dentro dele algo era diferente. O chakra não fluía como um rio calmo, mas como uma fera enjaulada que se recusava a ser moldada em formas sutis. Naruto Uzumaki, sua vez, anunciou Iruka. Naruto posicionou os dedos no selo de mão. Ele fechou os olhos com tanta força que viu pontos de luz. Ele canalizou sua energia, tentando forçá-la a criar uma imagem especular de si mesmo. No entanto, o fluxo saiu errático, desequilibrado. Puf! Uma nuvem de fumaça cinzenta e rala, desprovida da densidade e do estalo vibrante de um jutsu bem executado, surgiu ao seu lado com um chiado anêmico. Quando a névoa inconsistente começou a se dissipar, revelando que deveria ser uma duplicata, o resultado que emergiu foi profundamente grotesco.
Não havia ali um clone funcional ou uma réplica fiel. O que se materializou foi uma visão de puro horror que parecia desafiar as leis da própria anatomia. A criatura que jazia prostrada sobre o chão de madeira era de uma palidez doentia, com a pele tingida por um tom azulado e translúcido de cadáver que refletia a luz de maneira perturbadora. O clone não possuía o vigor da vida, mas sim a inércia de algo descartado. Seus olhos estavam revirados, exibindo apenas o branco opaco e sem foco, enquanto o corpo apresentava-se deformado e flácido, como se os ossos tivessem sido substituídos por cera e a estrutura tivesse derretido sob um calor invisível. Os membros eram desproporcionais, estendendo-se em ângulos errados sobre as tábuas do piso, sem qualquer sinal de tônus muscular ou consciência. O silêncio que se seguiu àquela falha catastrófica foi cortante, pesado como uma sentença pronunciada sem palavras. A figura murcha e patética nem sequer possuía a força necessária para erguer a cabeça ou tentar ficar de pé, permanecendo ali como uma massa inerte e disforme. Aquele ser incompleto, que mal conseguia manter a própria coesão, era o símbolo físico e palpável da incapacidade técnica absoluta de Naruto. Uma manifestação grotesca de sua dificuldade em moldar a energia que fervilhava dentro de si, mas que se recusava a obedecer aos seus comandos. Reprovado. A voz de Iruka foi um golpe seco. Mizuki tentou intervir, sugerindo que, dada a persistência de Naruto, ele poderia passar. Mas Iruka foi firme. A regra era a regra. Naruto olhou para sua cópia deformada no chão antes dela desaparecer em fumaça, sentindo que aquela imagem era, no fundo, como a vila o enxergava, algo quebrado e sem vida. As festividades de graduação começaram do lado de fora. O céu estava tingido por um brilho alaranjado e violáceo, um pôr do sol que deveria ser belo, mas que para Naruto parecia o fim de todas as esperanças. Enquanto os novos ninjas recebiam suas bandanas e eram abraçados por pais orgulhosos, Naruto buscava refúgio no balanço da exclusão. O balanço estava preso a uma árvore velha nos arredores da academia. Naruto sentou-se ali com as mãos agarradas às cordas ásperas. O único som era o ranger rítmico da madeira velha. Nheonk, nheonk. Ele balançava as pernas devagar, os olhos fixos na ponta de suas sandálias. Ao longe, o burburinho das famílias chegava até ele. O vento trazia pedaços de conversas que não eram destinadas aos seus ouvidos. "Olhe para ele", sussurrou uma mulher para o marido, cobrindo a boca com a mão. "É aquele garoto." Ele não se formou, graças a Deus. Imagine esse monstro com uma bandana ninja. A raposa. Não deveriam nem deixá-lo circular entre as pessoas normais. As palavras raposa e monstro flutuavam no ar frio, atingindo Naruto com mais força do que qualquer shuriken. Ele se encolheu, desejando que o balanço pudesse levá-lo para longe, para qualquer lugar onde o ar não estivesse contaminado pelo ódio de estranhos. O frio da noite que se aproximava começou a infiltrar-se em suas roupas, mas o gelo em seu peito era muito mais profundo. Ele era a sombra em meio à luz da celebração alheia. Capítulo 1. O monstro que caminha entre homens. Parte 2. A escuridão já havia tomado conta de Konoha quando um vulto se aproximou do balanço. Não era o passo pesado de um inimigo, mas um caminhar leve e deliberado. A sombra de Mizuki projetou-se sobre a grama seca. O instrutor sentou-se num banco próximo, sua expressão carregada de uma falsa compaixão. "Iruka-sensei não faz por mal, Naruto", disse Mizuki, sua voz aveludada e manipuladora como o deslizar de uma serpente na relva. "Ele só é rigoroso. Ele também cresceu sem os pais, sabia? Ele entende você, de certa forma." Naruto olhou para cima, os olhos azuis nublados pela tristeza. Mizuki inclinou-se para frente, baixando o tom de voz para um sussurro conspiratório que fez o coração de Naruto acelerar.
Mas existe uma maneira, um segredo que Iruka não quer que você saiba. Existe um pergaminho guardado na residência do Hokage, o Pergaminho dos Selos. Ele contém jutsus tão poderosos que, se você aprender apenas um deles, ninguém poderá dizer que você não é um ninja. Você passaria automaticamente. O brilho de esperança que surgiu nos olhos de Naruto foi exatamente o que Mizuki queria. O instrutor sorriu, um sorriso que não alcançava os olhos, enquanto descrevia o local exato e o momento em que a guarda estaria relaxada. Ele oferecia a Naruto a solução para todo o seu sofrimento, a chance de finalmente ser visto. Você quer ser reconhecido, não quer, Naruto? Mizuki estendeu a mão como se oferecesse a chave do paraíso. Vá buscar o pergaminho, mostre a todos do que você é capaz. Naruto levantou-se do balanço, o ranger da madeira cessando abruptamente. A promessa de um poder que mudaria seu destino queimava em sua mente. Ele não viu a malícia no olhar de Mizuki. Ele só viu uma porta aberta onde antes só havia muros. Sem dizer uma palavra, o garoto desapareceu nas sombras da noite, correndo em direção ao perigo que mudaria sua vida para sempre. A noite sobre a Vila da Folha não era apenas uma ausência de luz, mas um manto de segredos que sufocava os desavisados. Para Naruto, no entanto, a escuridão era uma aliada temporária, enquanto ele iniciava o roubo na calada da noite. O ar estava carregado com a umidade típica das horas que precedem a madrugada, e o silêncio era interrompido apenas pelo som rítmico de suas próprias batidas. A infiltração na residência do Hokage exigiu uma agilidade que a academia nunca conseguiu ensinar. Ele movia-se como uma sombra entre as sombras. Os passos leves mal tocavam o assoalho de madeira que prometia ranger ao menor erro de cálculo. Quando suas mãos finalmente tocaram o couro frio e áspero do pergaminho dos selos, uma onda de eletricidade percorreu seus braços. Era enorme, muito mais pesado do que ele imaginava, uma massa cilíndrica que parecia conter o peso de toda a história ninja da vila. Ao prendê-lo às suas costas com cordas improvisadas, Naruto sentiu o suor frio da adrenalina escorrer por sua nuca. Cada sombra projetada pelas velas nos corredores parecia um guarda pronto a saltar. Ele escapou pela janela, sentindo o ar gelado da noite golpear seu rosto quando corria em direção à periferia da civilização. Seus pés batiam contra o solo batido até que a grama alta e os galhos baixos da floresta profunda o abraçassem. Ali, onde os grilos eram a única companhia sonora, ele se sentiu, pela primeira vez em horas, capaz de respirar. A clareira estava banhada por uma luz lunar pálida e prateada, que filtrava-se entre as copas das árvores como lanças de cristal. Naruto estava de joelhos, ofegante, com o pergaminho aberto sobre a grama úmida. Ele esfregava os olhos, tentando decifrar os símbolos complexos e as ilustrações de selamentos ancestrais. Era ali que começava a caçada na floresta de cedros. Apenas um. Se eu aprender apenas um jutsu, eu serei um ninja. Ele murmurava para si mesmo, os dedos trêmulos traçando as linhas de tinta negra. O cansaço era uma névoa em sua mente, mas a necessidade de reconhecimento era um incêndio. O silêncio da floresta foi subitamente cortado pelo som de folhas secas sendo esmagadas. Naruto saltou para trás, o coração na garganta. Das sombras surgiu Iruka Sensei. O instrutor estava desgrenhado, o colete ninja surso e a respiração pesada, revelando o esforço hercúleo que fizera para encontrar o garoto antes de qualquer outro. "Acabou, Naruto", Iruka disse, a voz oscilando entre o alívio e a severidade. Naruto, em vez de fugir, sorriu com uma alegria infantil que partiu o coração do mestre. "Ei, Iruka Sensei, veja só, eu aprendi um jutsu incrível. Agora você vai me graduar, não vai?" O momento de esperança foi estilhaçado por uma mudança drástica na atmosfera. A pressão do ar ao redor dele subitamente pareceu triplicar, tornando o ato de respirar uma tarefa árdua. Era a intenção assassina de Mizuki que surgiu nos galhos acima como um espectro de morte. Sem aviso, o som agudo e metálico de shurikens gigantes cortando o ar ecoou pela clareira. O zunido era como o de vespas enfurecidas.
Iruka empurrou Naruto com violência para o chão, recebendo o impacto das lâminas que buscavam a carne do garoto. Mizuki pousou com um impacto surdo, o rosto distorcido por um prazer sádico. Ele não queria apenas o pergaminho, ele queria destruir a alma de Naruto. Você quer saber por que todos te odeiam, Naruto? Mizuki riu, um som seco que não tinha nenhum traço de humanidade. Você quer saber por que o Iruka, no fundo, também te despreza? Pare, Mizuki, é proibido! Gritou Iruka, tentando se levantar enquanto o sangue manchava seu uniforme. Há 12 anos, um decreto foi selado, uma regra que você nunca poderia saber. O monstro que quase destruiu esta vila, a raposa de 9 caudas que matou os pais do Iruka, ela não foi apenas derrotada, ela foi selada dentro de um bebê. Esse bebê é você, Naruto. Você é a raposa de 9 caudas. O mundo de Naruto parou. O som do vento nas árvores, o zumbido dos insetos, tudo desapareceu. O choque foi uma força física que o deixou paralisado. Em sua mente, 12 anos de olhares gélidos, de sussurros pelas costas e de portas fechadas, subitamente fizeram um sentido cruel e absoluto. Ele não era um órfão azarado, ele era o receptáculo da dor da vila. A dor psicológica de entender que seu próprio corpo era a prisão do ser que todos temiam foi um abismo que se abriu sob seus pés. Ele sentiu o chakra dentro de si ferver, uma energia ácida e violenta que ameaçava transbordar. Mizuki avançou para o golpe final, desembaiando uma shuriken gigante das suas costas. Morra como um monstro que você é! Em vez de fugir para salvar a própria vida, o professor lançou-se sobre Naruto, abraçando-o contra o solo. O som foi horrível, o impacto do metal perfurando as costas de Iruka. Naruto sentiu algo quente e viscoso escorrer sobre seus ombros. O cheiro de ferro do sangue preencheu seus sentidos. O silêncio que se seguiu foi pontuado apenas pelo som ritmado do sangue pingando gota a gota sobre as folhas secas. Tic, tic, tic. Por quê? Sussurrou Naruto, o rosto enterrado no peito do mestre. Iruka começou a chorar. Não era um choro de dor física, mas de arrependimento e empatia. Sinto muito, Naruto. Eu não fiz o suficiente por você. Eu deixei você carregar esse fardo sozinho. Você deve ter sofrido tanto, se sentido tão solitário. A voz de Iruka era um bálsamo que começou a cicatrizar a ferida na alma de Naruto. Você não é a raposa. Você é Naruto Uzumaki, da Vila da Folha, meu aluno, meu precioso aluno. Aquelas palavras foram a virada emocional. Pela primeira vez, alguém não olhava para o selo em sua barriga, mas para o garoto que chorava. A solidão que durara 12 anos foi quebrada por um único abraço sangrento. Mizuki, enfurecido pelo sentimentalismo, preparou-se para decapitar ambos, mas Naruto se levantou. A aura ao seu redor não era mais de medo, mas de uma determinação avassaladora. Ele cruzou os dedos médio e indicador de ambas as mãos em um selo de cruz perfeito. Se você tocar no meu sensei, Naruto disse a voz baixa e vibrante de poder, eu mato você. Naruto liberou o chakra que estivera reprimido por toda a sua vida. O som foi ensurdecedor. 1000 explosões de fumaça branca e densa ocorreram simultaneamente, como se uma bateria de canhões tivesse sido disparada no coração da floresta. O eco ricocheteou nos cedros centenários. Quando a fumaça se dissipou, a clareira havia desaparecido. Onde antes havia apenas árvores, agora existiam 1000 Narutos. Eles ocupavam os galhos, o solo, as pedras e cercavam Mizuki por todos os ângulos imagináveis. O som era uma cacofonia de gritos de guerra sincronizados. Mizuki, o ninja de elite, recuou, o rosto pálido de puro terror. Não pode ser! 1000 clones reais! Os 1000 Narutos avançaram em uma onda humana. O impacto dos golpes era rítmico e brutal. O som de punhos encontrando carne e osso repetidamente. Era a coreografia da vitória do esforço sobre o preconceito. Quando a poeira baixou,
Mizuki era apenas uma massa inerte no chão. Sob os primeiros raios do sol que começavam a furar a copa das árvores, Iruka retirou sua própria bandana ninja e a amarrou na testa de Naruto. O som do metal batendo contra a testa do garoto selou seu novo destino. Ele não era mais um monstro. Ele era um ninja.